Temos conosco o presidente, ainda presidente, está quase chegando no final do mandato dele, do Contur, o Conselho Municipal de Turismo, o Yuri Benites, mais uma vez aqui conosco. Prazer tê-lo aqui no Contraponto. Bom dia, bem-vindo, Yuri. Bom dia, Nélio, bom dia, Dante, bom dia, Cida. Prazer todo nosso, né? Vocês sempre abrindo aí o espaço para a gente trazer temas interessantes e discutir aí com a nossa comunidade. E também ouvir, né? É importante esse canal aqui da cultura, que acho que é extremamente participativo, né? Se a gente tem de memória aí as interações com os ouvintes. Então, o objetivo hoje também é esse. O teu mandato diante ou à frente do Contur vai até? Vai até junho. Junho. Março nós abrimos a eleição, né, para os 37 membros do Conselho, para inscrição de chapa. Fazemos a eleição e em junho, né, a gente faz a transição aí. Tá aí a informação, então, oficializada por parte do Yuri Benites, que está conosco. Também a Andressa Tsekut, que é diretora de promoção de marketing e eventos da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu. Andressa, mais uma vez conosco. Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar passando informação para todo mundo, né, e batendo esse papo aí. Nós tivemos um gargalo, a questão aí mais de 2 ou 3 semanas atrás, que foi um pouco mais visível, a questão aí dos vistos de entrada, saída, principalmente em relação ao Paraguai. O que é que se conversou, que tipo de providências, porque agora já está normal, está tudo tranquilo, não tem mais grande problema lá. Mas foi um momento mais crítico para esse pessoal ficar tomando sol no lombo ali, Yuri. Nós temos esse período de alta temporada, ele é um período de maior visitação, e nós somos um destino, né, extremamente distinto. Somos porta de entrada de 2 países, né? Então a gente tem o Paraguai e tem a Argentina. O processo migratório, ele é muito intenso, né, nesses 2 países, e ele se intensifica muito mais no período de alta temporada. Com os nossos, né, irmãos paraguaios, principalmente visitando as nossas praias, né, o nosso litoral. E na Argentina, um fluxo grande de argentinos que vêm ou para fazer a visitação de um dia, né, ao lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, ou principalmente de estrangeiros, né, europeus, americanos, asiáticos, que vêm visitar essa maravilha e, claro, querem conhecer esses 2 lados aí, nessas 2 margens das cataratas. Então, esse processo, esse fluxo, ele aumenta muito, e esse processo, se ele não estiver bem estruturado, ele se torna moroso e causa esses efeitos que você comentou. A gente sentiu isso muito nesse período agora de feriado, e isso às vezes não é muito percebido pela nossa comunidade, porque é um trânsito que a gente não faz. Nós estamos acostumados com, né, a fila na Argentina para poder acessar a Argentina, mas o nosso visitante estrangeiro, ele, até sendo estrangeiro argentino de outros países, ele acaba, de outras cidades, né, que não vão ficar em Foz do Iguaçu, ele acaba passando por essa fila, por essa demora aqui na nossa aduana brasileira. Então isso foi um boom que impactou, claro, né, a nossa atividade como um todo, os nossos guias que precisaram ficar parados ali, né, aguardando, as nossas agências de turismo, mas principalmente, e por isso que a gente, né, foi buscar a Polícia Federal e propor alguma intervenção, entender a situação, a experiência do visitante. A nossa preocupação maior sempre é com a autoridade, o visitante. Então, você chegar em Foz do Iguaçu, né, você entrar ao Brasil, né, que quando ele está chegando, ele está entrando no Brasil, e já encarar uma fila longa, já de início, isso realmente é bastante ruim. Então, esse foi o cenário que a gente teve aí nesse período, né? Andressa, talvez lá pela Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos, mas de uma forma mais direta você cuida de marketing e eventos, é um golpe mais forte no marketing, imagino, do que em eventos, né? Mas de que forma a Secretaria também e que papel teve nessa conversa em torno desse problema? Então, a Secretaria, junto com as outras entidades, né, com o Contur, se preocupa com o marketing, né, mas também com a experiência de modo geral e com os serviços que estão sendo prestados, né? Então, garantir que o visitante consiga entrar e sair do nosso município, garante que ele chegue no horário no aeroporto,
que ele cumpra com os horários de atrativos, que ele consiga usufruir da sua viagem da melhor forma possível, né? Porque, vamos lá, a gente tem pessoas que vêm para ficar da Argentina, que passa apenas um dia aqui, mas tem gente que passa 3, 5, 7 dias. E ele perder meio dia da sua viagem numa fila de aduana, que é um serviço, é uma coisa que a gente se preocupa demais, né? E afeta bastante o marketing da cidade. Então, o nosso papel é fazer essa articulação junto com as entidades, buscar a melhor forma possível de contribuir para que esse processo seja agilizado, né? E melhore a qualidade do serviço, a experiência do visitante e, consequentemente, a imagem da cidade. E aí a gente tem que pensar que não é só Foz do Iguaçu, né? Nós somos portões de entrada, a gente está recebendo turistas que estão visitando o país de um modo geral também, não só a cidade. Então, isso afeta negativamente de modo geral. E isso é extremamente importante para a gente. Pois é, porque a minha impressão é que a maior parte dessas pessoas não são visitantes para Foz do Iguaçu. Estão entrando por Foz do Iguaçu para o Brasil ou saindo do Brasil para o Paraguai, principalmente, mas não são a maioria ou tem muito vínculo com o visitante ou visitante. O cara está vindo do Paraguai para visitar Foz do Iguaçu, ele tem que passar por esse processo migratório? Não, ele não. Por favor, Não. O visitante do Paraguai, que vai vir só até Foz do Iguaçu, ele não passa pelo processo migratório. Então, realmente, aquele fluxo ali não é para a cidade. Na cidade, o que ele impacta muito é com o estrangeiro que está na Argentina e vai vir para cá tomar um voo, por exemplo. Isso acontece muito e é o prejudicial maior, porque esse cara já está com um voo, já está com outra conexão em São Paulo, outra conexão no Rio, então atrasou aqui meia hora, perde o voo, você acaba trazendo um transtorno grande. E essa, né, até indo para a origem, né, um pouco do problema. Nós fizemos 2 rodadas de conversa com a Polícia Federal, primeiro para entender o que estava acontecendo, já existe um histórico de situações onde o trade turístico se organizou, né, e fez alguns investimentos, inclusive financeiros, para que essa estrutura toda funcionasse de uma forma mais orgânica. E aí eu resgato, né, houve uma época onde a própria contratação de terceirizados foi feito para suportar esse serviço. Depois a Polícia Federal equipou o seu contrato, então conseguiu absorver esse serviço. A compra de equipamentos mais modernos para fazer a leitura dos passaportes. Esses equipamentos ainda não estão em funcionamento, foram adquiridos num convênio com o Itaipu e o PTI, para que pudesse facilitar, né, e trazer uma melhoria nesse serviço. Eles ainda não estão em funcionamento por uma questão de ajuste de sistema, que foi o que nós descobrimos. Mas esse problema mais recente foi devido a um corte de orçamento que foi realizado em novembro na Polícia Federal, e esse corte afetou todos os contratos. E aí eles conseguiram ainda manter uma estrutura mínima, só para a gente ter ideia de números, né? Nós temos 5 postos de atendimento. Eles fizeram, né, com este corte, eles tiveram que reduzir para 2 postos. Então, quando você diminui, né, o que já tinha ali, vamos dizer, de uma maneira meio saturada, você ainda reduz esse número, o impacto foi esse que nós tivemos. Nessa primeira reunião, nós já identificamos o tema da facilidade do aplicativo. Esse aplicativo, principalmente, né, para esse argentino, para esse paraguaio que está acessando ao Brasil, né, para os moradores do Mercosul, ele facilita 100%. Você preenche já o seu formulário, porque a demora está ali no preenchimento, né? Você pega o documento, vai preencher nome, documento, endereço, enfim. Isso o próprio visitante já faz, o próprio turista já faz, só chega com o seu celular, apresenta o QR Code já lê essas informações, ele já segue a viagem, principalmente para grupos. Então, isso agiliza muito. E aí, o segundo ponto, que foi motivo da nossa reunião de ontem, é essa situação do aplicativo. Resolve para o Mercosul, mas não resolve, né, para estrangeiros de outras localidades. Então, para isso, sim, a gente vai precisar de reforço de equipe. Nós fomos, enquanto gestão integrada, né, esteve presente o Visit Iguaçu, o Fundo Iguaçu, a Prefeitura, a própria Itaipu, que faz parte da gestão integrada. Nós estivemos com a direção da Polícia Federal para ofertar, né, por meio de recursos da iniciativa privada, a gente conseguir fazer algum tipo de arranjo, ou até mesmo do próprio Fundo Iguaçu,
esse aporte, essa contratação de pessoas, né? Para poder, nesse período de alta temporada, a gente ter um atendimento condizente. Então, levamos essa proposta, isso está sendo estudado para eles como, né, como operacionalizar isso. Houve também um esforço da prefeitura no sentido de estudar a própria seção de servidores para esse período específico, né, de janeiro, fevereiro, de maior movimentação. Aí, claro, quando a gente fala do serviço público, isso já é muito mais complexo, né, a se fazer. Então, a gente foi com essa alternativa, estamos esperando agora, né, uma resposta de aceite, de possibilidade ou não, porque só o aplicativo não resolve a fila como um todo. E aí, Nélio, Dante, Cida, isso é um problema, né, que nos foi gerado de uma situação totalmente externa, corte de recursos numa outra instituição, que é a Polícia Federal, não é da nossa governança, mas afeta o nosso destino. E a gente olhando já para o cenário futuro, né, e até entendendo um pouco dos investimentos que já foram feitos pela própria cidade de Foz, nas melhorias da infraestrutura, nós já iniciamos também um diálogo com eles de como levar isso a Brasília, como a gente organizar para que isso não aconteça em junho. Junho já está aí. A gente vai organizar março, quando a gente terminar de organizar fevereiro e março, já chegou junho. Então, como a gente já deixar isso organizado dentro de um planejamento e principalmente de um processo de entendimento do governo federal de que nós somos uma região extremamente distinta, porque nós somos uma fronteira, duas fronteiras, né? São dois países que a gente faz divisa e somos uma região turística. Então, o cara que quer visitar, ele quer visitar esses três países. Esse é o nosso brilho, esse é o nosso apelo, o nosso diferencial. Então, a gente já iniciou essas negociações também, inclusive envolvendo o próprio prefeito, porque nós precisamos ir a Brasília com seriedade discutir esse tema para que em junho a gente não tenha que estar aqui de novo, né, dando a entrevista dos problemas que a gente está enfrentando. Dante Quadra, entra nessa conversa. O aplicativo ele facilita, mas tem que pegar a fila de qualquer maneira, né? Só diminui o tempo para cadastramento ali da pessoa, né? Não obrigatoriamente. Como ele é online, você pode preencher na casa. E aí o que nós fizemos? Uma divulgação massiva, principalmente com os parceiros da Argentina e as agências que já vão com o grupo, porque eles já podem organizar isso na própria agência ou dentro do próprio ônibus, o cara já vai preenchendo, se tiver internet, já chega lá com isso pronto e passa direto. Caso ele não tenha internet ou não veja, enfim, né, não conhece o processo, lá na aduana tem internet livre para ele poder baixar o formulário e antecipar também. Mas a ideia... depois que você preenche no aplicativo, você passa ali na aduana e alguém tem que autorizar a sua entrada no Brasil. Então, de qualquer maneira, vai ter uma fila ali. Isso, mas ela é muito menor. Você passa, lê o QR Code, ele já pega a informação e essa leitura, como ela é feita pelo celular, isso que é interessante, Dante. O próprio agente, ele pode entrar dentro do ônibus, entra no ônibus e já faz a leitura, porque ela pode ser feita com o celular. Então, isso facilita muito, vai resolver um fluxo importante, mas não todo. Por isso que aí a gente vai entrar com essa solução também de ceder pessoas para poder fazer isso. Agora a gente percebeu com o estudo que são milhares de paraguaios, argentinos e alguns outros que passam por Foz do Iguaçu nessa época do ano. A grande maioria para as praias do Brasil e tem paraguaio indo até do sul ao norte, não é? A maioria e argentino ficava muito em Santa Catarina e tal, mas hoje eles já estão por tudo quanto é canto, né? Sim. Tinha muito na Bahia, tinha muito no Nordeste em geral, né? Então estão viajando o Brasil inteiro. Isso também chama a atenção do trade turístico aqui em Foz para saber o seguinte, tem como eles ficarem um pouquinho aqui, pelo menos, né? Fazer uma divulgação, está pensando nisso também? Porque você pode fazer alguma divulgação, alguma coisa que seja atrativo para eles. Vem um dia antes, passa a noite aqui em Foz, né? Faz alguma coisa aqui na cidade. Nem que seja na volta. Sim, para dar uma descansada, né, Nélio? Essas são construções que, assim, nós precisamos fazer. Isso não está no nosso radar, não está na estratégia, Dante, é algo que a gente pode incluir. Houve um aumento muito grande, principalmente de paraguaios, tirando, né, períodos de férias ou de feriado em Foz do Iguaçu, principalmente em decorrência dos resorts. Então, nessa estratégia, sim, a gente já tem divulgado mais o destino, mas não para ser um ponto de parada durante a viagem. Que, claro, vamos pegar o cara que vem de Assunção, né? Ele já chega aqui um pouco mais cansado. De repente, sim, né, fazer uma parada aqui para depois seguir a viagem. Ou o contrário, né, Dante? Veio de uma praia nossa de Santa Catarina. Quando chega em Foz, já está um pouco mais cansado. Então, a sua proposta, acho que sim, dá para a gente... São os que vêm de carro ou ônibus de excursão, né? Mas muitos estão vindo para pegar voo aqui em Foz, né? Isso.
Tem dados disso? A maioria vem de que maneira? Nós até pedimos isso para a Polícia Federal ontem, porque o que eles nos trouxeram de dado grosso, que o número de visitantes, né, estrangeiros, de acesso estrangeiros, sempre foi maior na PTN, na Tancredo Neves, com a Argentina. E esse ano inverteu. Nós temos mais estrangeiros acessando na Ponte da Amizade do que na Tancredo Neves. Então, nós pedimos esses dados para eles, são dados que hoje a gente não tem acesso, a gente pediu para, né, poder compartilhar isso, até para fazer estudos desse tipo que você está trazendo, que, claro, é uma proposta, né, de marketing. É que já que tem o problema da fila, os caras vêm, ficam na fila ali de tirar algum proveito disso. Que acho que é o que o Dan está dizendo. Então, daqui a pouco, quem está vindo do Paraguai tem que ficar ali um tempo na fila para poder botar o carimbo no lugar certo, que tem alguém do nosso trade turístico lá entregando. Quando você voltar por aqui, tem esse lugar para você visitar, fila um pouco ali. Inclusive, agências do Paraguai de viagem estavam orientando já nesse último mês os seus viajantes a virem um dia antes e ficar em Foz por causa do atraso da fila. Né? Então, Isso muitos aí. acabaram posando por aqui, né, vindo um dia antes por causa disso. E tem uma coisa, Dante, só, né, desculpa, mas ainda na proposta do Dante, esse tema também, essa agilidade também facilita quem está hospedado na Argentina ou no Paraguai e quer por um dia se hospedar também em Foz. Né? Você tem um visitante que veio pela Argentina, né, principalmente estrangeiro, ele está hospedado ali, conheceu o lado argentino, agora fala, hoje eu vou para o lado brasileiro, quero passar pelo menos um dia ou dois no lado brasileiro. E essa dificuldade hoje de trânsito inviabiliza inclusive isso. Então, esse sim é um tema que a gente está de olho, né? Quem vem para o destino, se hospeda num ponto e de repente quer passar um dia aqui. Essa morosidade toda, essa complexidade também atrapalha isso. Era legal vender em pacote casado, né? Claro. Fica 2 dias num hotel em Porto Iguaçu, 2 dias no Dois hotel dias aqui, em Foz. 2 dias no Paraguai. Você fica uma semana aqui na região. E isso atrai muito, Dante. Obviamente é mais forte com Porto Iguaçu, né? Que tem mais como destino de pessoas hoje que ele vêm para tem uma visitar. oferta maior também, né? A rede hoteleira em Porto Iguaçu e gastronômica, enfim, ela tem uma oferta maior. O Paraguai ficou muito com o tema de compras e se estruturou muito bem também para esse tema de compras, né? O perfil do nosso visitante mudou muito. Hoje a gente tem o visitante que vem para o resort, fica no resort, joga no cassino e vai fazer suas compras no Paraguai. Compra que faria em Miami, faz no Paraguai. A gente tem esse perfil de público de luxo. Esse visitante acaba, às vezes, nem indo às cataratas, que é o nosso atrativo principal. Então, isso também é algo que está já no nosso... Na verdade, isso já está no ano passado, quando a gente fez a Conferência Municipal de Turismo, estudar esse perfil do visitante. Qual é o perfil do nosso visitante pós-pandemia? Né? Tem que entender quem é que está vindo para Foz. Cida Costa entra na conversa. Lembrando que a gente está próximo de novo, de repente, de muitos paraguaios que gostam do nosso carnaval, né, Nélio? Que vão para a praia, que vão passar novamente por aqui. Então, Páscoa também, né? Páscoa também. Então, nós temos uma série, um sequencial de feriados aí que atrai tanto os argentinos quanto os paraguaios para cá. Isso teria que já estar praticamente sendo viabilizado com urgência para isso começar a funcionar. E que, de repente, esse transtorno, como disse o Nélio, né? Tem feriado, tem datas comemorativas já agendadas e marcadas. Né? Então, esse é um dos entraves que precisa ser resolvidos imediatamente ou com mais rapidez. Né? E essa é a consciência que aí a gente quer discutir em Brasília. Claro, nós vamos fazer um esforço, né? Tá dada a proposta do Dante desse cara ficar um dia aqui. Mas imaginando que ele não fique aqui, ele está trazendo recursos para o nosso país. É uma questão de nação. Então, esse olhar precisa ter um ponto de atenção aqui, porque isso inviabiliza a viagem. O cara tem 4 dias para vir do carnaval, 5 dias, mas um dia eu vou ficar parado para poder entrar no país, né? Ou vou ter que encarar uma fila gigantesca. Isso acaba inviabilizando o país de certa forma. Então, né, a sutileza da experiência turística é isso. Né? Algumas pessoas podem falar, mas é muito catastrófico falar que vai inviabilizar por um dia. Mas às vezes sim. Experiência turística é isso. Quando a gente teve os nossos problemas de segurança na ponte, foram 3, 4, 5 assaltos registrados. Devem ter passado ali milhares de pessoas. Ah, pode ser catastrófico? Não. É uma pessoa que é assaltada, é uma notícia que é dada, a sensação de segurança, ela morre junto.
E o turista não viaja se ele não se sentir seguro, se não sentir que ele vai aproveitar aquele momento de lazer. Então, por isso, essa atenção nossa com a experiência. Esse né? impacto aí que teve da notícia das filas na ponte da Amizade, maior que na ponte da Argentina, que lá também tinha muita gente. Tinha. Né? Um número grande também não era no mesmo volume que o Paraguai, mas tinha muita gente. Eu passei por lá e pude perceber fila também, sol quente também, toda essa demanda que a gente sabe que tem aqui na fronteira. A gente sai ali fora um pouquinho no Amassap. As pessoas estão ligando para a secretaria para pedir informação se terminou a fila. Para onde caem essas pessoas? Por telefone. Porque no grupo aqui da imprensa, vez ou outra, tem alguém perguntando: como é que faz para ir para a Argentina? Está passando com assim? Para onde esse turista que está fora de Foz, ele caminha suas perguntas, as suas demandas? Ele pode encaminhar para o 0800, né? E a gente recebe tanto via WhatsApp como telefonema. Bom, a gente pode receber, a gente está aberto para isso, e a gente não vem recebendo tantas demandas assim com relação à segurança, o que é uma coisa bastante importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem... Sobre as filas, sim. Sobre as filas, também não, porque acredito que o nosso serviço do nosso mercado, as nossas agências, eles já trabalham isso muito bem. Assim. Esse não é um atendimento tão frequente, né? Mas também a gente se preocupa muito com essa questão de segurança. A gente não deixa isso ser uma coisa que aconteça, né? Então, imediatamente, a gente já entrou em contato com todas as forças policiais, a gente já buscou tomar todas as medidas possíveis e proporcionar essa sensação de segurança, proporcionar a segurança e, consequentemente, a sensação de segurança. Porque, como o Yuri disse, a segurança é o primeiro ponto. Se a pessoa não se sentir segura, ela não viaja. Isso é uma coisa que a gente tem no Brasil como um todo, né? O Brasil ele tem essa questão da segurança como impacto na decisão da viagem, e Foz do Iguaçu também. A gente já teve isso muito negativo na cidade. Hoje já mudou muito. A cidade já, claro, não sente mais esse efeito da sensação de falta de segurança para o turista, mas é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. A gente tem uma parceria com a polícia, com todas as forças policiais. A própria PF, né, Polícia Federal, a PM, eles fazem parte do Contur. Eles têm cadeira no Yuri e conselho. Andressa, eu vou meter um pitaco aí. Pode Logo meter. depois desse problema que teve, e foi em nível nacional a imagem do cara roubando, a polícia rodou, porque não é por falta de polícia ali na região da ponte, deve ter umas 25 entidades ali de segurança, né? Tudo que se imaginar em termos de país tem ali também. Aí, no dia seguinte desse negócio, a nota, as imagens mostrando, não, porque agora estamos de motocicleta, vamos monitorar. Conversa fiada, foi no dia seguinte só. Eu tenho passado ali seguidamente, não encontra uma. É muito mais para dar uma satisfação pública e não para ter uma ação efetiva que elimine o problema. Até quando a gente vai com essa enganação e faz de conta, olha, agora está resolvido. Um dia, 2 dias, esse negócio tem que ser algo permanente. Nós tínhamos, Nélio, um acordo, né, uma estrutura de reforço nos períodos de alta temporada da PRF, que eram os da moto. Na verdade, eles nem vieram dessa vez, viu? Os da moto não vieram dessa vez. Mostraram uma imagem no dia seguinte de uma moto andando de cima para baixo. No dia seguinte tinha bastante policiamento lá. E tem uma coisa, né, assim como para o turista a sensação de segurança ela é importante, para quem está aí na contravenção, né, essa sensação ela também, de fiscalização, ela também é importante. O cara não vai no risco se ele sabe que ele pode encontrar um policiamento ali. Quando ele vê que por um período grande está abandonado, não tem o que fazer, você fez teve uma ocorrência, ninguém fez nada, teve outra, não teve nada, aí é onde, né, isso acaba se alastrando muito mais. Então, sim, eu concordo contigo de que precisa ser permanente, e a ponte da amizade, e isso a gente tem discutido, é claro que o meu mandato vai só até junho, mas eu continuo sendo conselheiro do Contur, vou continuar participando, mas a discussão é que, assim que a gente tenha uma nova gestão de Itaipu, que a gente possa conversar e construir os planos futuros, porque isso não é um plano para resolver agora, nós possamos olhar para a Ponte da Amizade como a nossa estrutura de integração para o turismo. Toda a área de logística vai para a nossa Ponte da Integração.
Então é lá que vai passar a carga pesada, né? Trânsito de caminhões, que hoje faz aquilo ali ser um cenário extremamente caótico. Então, para o turismo, aquilo ali tem que estar bonito, tem que estar lindo, tem que ter fluxo. Então, nós temos que urgentemente entrar com o processo de como nós vamos preparar aquela cabeceira da Ponte da Amizade para receber o turista de compras. Como qualificar aquilo, Os né? caminhões saírem, né? Exatamente. É verdade, Dante. Eu não entendi muito bem ainda uma questão que era o tema original da vinda de vocês aqui. Vamos pegar o lado argentino para exemplificar melhor. Qual é o problema? O cara não tem que preencher o tal do formulário e isso atrasava? Isso. Ou ele preencheu o formulário, fez tudo direitinho, chegou lá, meteram o carimbo no lugar certo da folha dele ou visualizaram pelo código no celular e ele pode atravessar? Ou o problema da fila em si, porque o que muda na fila em si do cara para ele poder entrar no Brasil ou sair do Brasil depois dessa questão do formulário Sim. podendo ser encaminhado antecipadamente? O que uma coisa tem a ver com a outra? Sim. A primeira questão é de que o formulário ele só era preenchido pelo agente. Essa questão de disponibilidade para o turista... Pelo agente da Polícia Federal. Pelo agente da Polícia Federal. Ele preenchia o formulário? Ele preenchia. Ele recebia o documento e fazia o preenchimento. Então, só aí a gente já contabiliza um tempo grande. E quando a gente olha para fluxo turístico, 15 segundos é muito tempo. Agora, ele confere Então, agora ele dados. só recebe a informação, faz a conferência dos dados e segue. E o importante, né? Quem oferece os dados é que é responsável por uma possível fiscalização e até uma inconsistência de dados. Então, hoje, o cara preenche, chega o QR Code e capta aquilo. Isso é um ponto, Nélio, que ajudou a acelerar. O outro é essa redução de agentes, porque esse QR Code está sendo divulgado agora, isso é um aplicativo novo, a gente teve essa matéria para fazer a divulgação. Fomos, inclusive, até a base lá para ver se a gente poderia melhorar a sinalização com alguma coisa, para deixar isso ainda mais visível, mas não foi preciso. O próprio pessoal da Polícia Federal já está com um plano de comunicação para melhorar lá. Então, isso é um ponto. O segundo é o aumento de contingente. Nós já sabemos, quando eu digo nós, não somos nós aqui. A Polícia Federal trouxe esse dado. Para períodos de alta temporada, são necessários os 5 postos em funcionamento. E agora nós estamos com 2 por conta desse corte de recursos. São terceirizados esses São terceirizados. Migratórios? Eles têm um contrato terceirizado que oferece serviço e foi esse contrato que foi suprimido ali no corte de orçamento. Então, o que a gente vai discutir em Brasília? Pedir, obviamente, essa recomposição, que a gente precisa de ter essa estrutura para a alta temporada, e aí que cria um modelo mais flexível. A própria delegacia aqui tem uma inteligência para isso, que poderia funcionar. E aí um olhar mais distinto para esse tema nosso de fronteira, porque aí nós vamos estar resolvendo só um problema, resolvendo isso. Vocês sabem bem, vocês sempre estão com essas pautas importantes. Dificuldade de acesso na própria Argentina, a nossa faixa turística, processo Argentina. Então, aí nós precisamos, com mais seriedade, olhar para isso como uma região, Até porque faz o quê? Uns quase 50 anos que se fala sobre isso e que vai ser resolvido e que precisa ser visto. Agora vai, então, um outro grupo para Brasília. Não foi por falta de viagens, de representantes de Foz para Brasília. Aí vai um vereador lá e diz, não, porque agora está resolvida a questão. Depois vai um secretário de turismo, depois vai o agente não sei o quê. Agora você diz que vai um grupo aí junto com o prefeito para lá. Mas não é uma questão, me parece, tão fácil, porque é uma legislação, alguma coisa que vai valer para todo o país. O que de prático, pensando aí, vou pegar o que a Cida disse daqui uns dias, nos novos feriados, o que de prático pode ser feito de maneira local para tentar minimizar essa situação? O prático é isso que a gente está fazendo, oferecendo estrutura, recurso para poder fortalecer ali. Mas essas ações são importantes, Nélio, porque num país desse tamanho, infelizmente, os problemas que são atendidos são só os que são levados à mesa. E é por ordem de prioridade. Tem uma listona de problema, quem chega, eu tenho que te atender agora, então eu vou te atender, e a lista vai ficando. E aí eu concordo contigo, às vezes tem muitos acionamentos que têm um caráter muito mais pessoal, de levar nome do que a própria discussão e solução.
essa intenção nossa. Você não vai ver matéria sobre isso, porque a gente quer fazer uma reunião técnica, uma discussão técnica do que é possível, levar os problemas e ir resolvendo aos poucos, que a gente quer problema novo. Não dá para ter, né, o mesmo... Daqui a pouco estamos nós discutindo o mesmo problema sempre. Então, resolve esse, ok, não voltamos mais nesse, agora vamos resolver outro. Então, essa é a nossa intenção. Né? Isso é junto à Polícia Federal que está esse nó? Isso, é com a Polícia O Federal. delegado local pode interferir em alguma coisa? Ele faz parte desse grupo que vai a Brasília? Eles nos trouxeram muito subsídio para nos auxiliar em quais são as problemáticas, mas como a estrutura, né, é federal, essa discussão precisa ser feita lá. Para vocês terem uma ideia, né, uma das soluções, a gente tem acordos diversos onde a própria universidade nos auxilia, né, com serviços técnicos, operacionais, enfim. Hoje, para a gente fazer qualquer tipo de acordo com a universidade, você não consegue fazer só com a delegacia aqui. Você precisa mandar para Brasília e é lá que a coisa acontece. E é lá que, às vezes, né, quem está analisando, não estou fazendo julgamento nem juízo de valor, mas, às vezes, quem está analisando nunca nem veio a Foz do Iguaçu, nem sabe o que é essa região aqui, né, uma área descampada com 2 fronteiras malucas e pronto. Então, não, isso aqui não. Então, cabe a nós, né, como munícipes até, não estou nem falando como representantes das entidades, mas dizer o que é a nossa cidade e a importância para a nossa cidade dessa integração. Precisamos de controle? Ok. Precisamos de fiscalização? Ok. Mas para nós é fundamental o trânsito entre esses 3 países. Se para outras pessoas isso, mas você vai para qualquer país, você vai demorar numa fila. Ok. Se você vai para os Estados Unidos, você pegou um avião no Brasil e chega lá, ok, está dentro do jogo. Agora, quando você está numa região onde você cruza um rio, um pequeno rio, uma pequena ponte, e já está em outro país, isso não pode funcionar assim. A gente tem que ter um modelo muito mais da Europa, né, que são países pequenos, que você consegue circular ali do que livremente. E aí tem várias discussões, como o Nélio bem relembrou, de muitos anos, né, dessa política do próprio Mercosul, do que a gente ter essa fiscalização, né, tão acirrada num modelo padrão Brasil, né? Chegou no Brasil, é assim que você chega. O Cabral, ele é da Câmara de Comércio, né, de Puerto Iguaçu, teve conosco, e daí teve uma conferência também, juntaram todo mundo, aí logo em seguida os cônsuls dos 2 lados estiveram aqui conosco, e cada um deles disse, olha, a gente levantou as questões, aí o Cabral disse, olha, eu mostrei as atas, desde 2007 para cá. O assunto é sempre o mesmo, só troca a data da ata, mas solução acaba não tendo. Tem uma pergunta aqui, não sei se alguém de vocês dois pode ajudar o Jorge Luiz. O Jorge é guia turístico aqui em Foz do Iguaçu. Ele está dizendo aqui por que permitir a nova aduana seja construída na frente da ponte Tancredo Neves, diminuindo o espaço existente entre a ponte e a aduana atual. Vocês têm essa informação? O Jorge Dornelles? Um abraço para o Jorge, quem puder seguir ele, além de guia, ele é um baita cronista, então é legal o que ele escreve. Bom, ele conta a história do galo, da vizinha. Conta, isso aí. Um abraço para o Jorge. Enfim, esse infelizmente é um tema que a gente não vai ter como responder para ele, porque nós nem participamos desse processo. Mas sim, eu acho que... E aí é onde entra o tema da questão técnica, né? Da discussão técnica e de ouvir quem está na operação, no dia a dia. Quando a gente olha uma planta geral, ali cabe tudo. No desenho, no papel em branco, cabe tudo. Quando você começa a discutir, traz os fóruns, aí você começa a descobrir que, pode ser que tenha fila, então, para acessar de um lado para o outro. Então pode ser que tenha um congestionamento aqui. Então pode ser que o pessoal precise de estruturas, já que vai ter fila. Pode ser que eu vou agilizar o trâmite. Então as coisas precisam ser discutidas dentro de todos esses cenários e com quem está em campo. Você falou uma coisa, acho que foi a Cida que perguntou o tema da reclamação, Cida. Muitas das questões chegam por meio dos colegas guias de turismo, agentes de viagem que estão em campo e são quem trazem as questões. Principalmente nessa relação de aduana, porque a gente tem uma regra, tem uma norma. Durante a pandemia, então, foi caótico. A gente tem uma regra, tem uma norma estabelecida, e aí quando o cara está ali com o visitante, é ele que está vendendo o nosso país. Daí eu não estou nem falando só de destino, é o nosso país. Quando ele chega ali com o visitante, que ele tem a informação que ele vai fazer o procedimento, ele descobre que é outro. Sim.
Aí o cara fala, pô, mas você não tem capacitação, então, mas você não sabe o que você está fazendo. E, na verdade, é o trâmite que muda e o profissional acaba ficando vendido. Nélio, eu acho que 2 registros fizeram parte desse final, início de ano nosso, envolvendo questões que a gente lamenta, que é os assaltos, as imagens que correram, né, nos grandes veículos de comunicação, e a questão da morte da menina ali na rotatória, na antiga rotatória do Charrua, a família Paraguai que voltavam. Então, também é uma questão também de turistas que usam, né, o nosso perímetro também de rodovias, que a gente chama atenção. Então, esse fato também foi um outro fator que marcou muito, né? Família voltando de viagem, passando por Foz, se envolve no acidente e uma criança morre por causa de uma obra que está ali, quer dizer, uma obra não, uma barriga, uma né, barriga que tem ali, que acabou... E aí agora, depois do grande problema, resolveram. Porque botaram umas placas refletivas lá mostrando que tem aquela barriga. Quando mais fácil, imagino eu, que não entendo bolufa disso, seria... Deixa a BR reta, ajeita ela, tira aquele negócio, mas não, né? É que Foz é atípica, Cida. Então fica esse registro aí que a gente, com certeza, né? Os casos de roubo na fila da ponte, e daí a gente fala, olha, se você for passar na ponte, não, deixa teu vidro abaixado, deixa teu vidro fechado. Daí a gente tem que estar ali batendo no vidro do carro, né, Yuri, que isso é uma coisa, né? E se a gente for fazer reflexos e retrospectos de outras questões, mataram a turista na ponte, lembra disso? Quem não lembra? Então, são fatos assim que, antecipadamente, a gente podia cobrar, olha, gente, tem um feriadão aí, o que a Polícia Rodoviária vai fazer? O que a PM vai fazer do lado de cá, a Guarda Municipal do outro lado? Então, a gente sabe que, conversando é que se entende, né, por essas questões. Daí, o reflexo, quando é ruim, fica para a cidade toda. Nenhuma dúvida. E aí é óbvio, né, que nunca teremos uma situação de zero problemas. Isso. Não é isso que está se dizendo. Vai na direção do que o Yuri disse há pouco. Vamos tratar de alguns problemas novos, né? Sim. Aqueles que já são conhecidos e que podem pintar, que possa ser uma página que se vire. Dentro disso, Yuri, como Contour, como esse fato, como aquilo que está sendo projetado nessa eventual ida para Brasília, não tem muita esperança em grande resultado de forma mais curta e imediata, mas o que é que tem sendo movimentado nesse grupo? Tem diversas entidades do mundo do turismo, mas você pode falar pelo Contour. Sim. A gente está no momento, é importante falar diversas entidades, porque tem duas entidades importantes em definição. Uma a própria Secretaria de Turismo, né? O Lourenço está interinamente como secretário, um excelente servidor. Contour tem sugestão para o novo secretário ou não? Não, não tá no regimento do Contour sugerir novos secretários. Não, mas poderia ter tido a consulta por parte do prefeito, escuta, o que o Contour imagina. Poderia, claro, a gente abre uma assembleia lá. Tá aí, ó, tá dado uma boa proposta. E aí a Itaipu, né? Itaipu é uma outra perna fundamental nesse processo, que também está em processo de rediscussão. A gente sabe que logo deveremos ter um novo diretor-geral. Então, com isso, Nélio, o que as instituições têm feito? Nós integramos principalmente as ações que já são de rotina, e é importante, né, que as pessoas entendam que tem ações que já são de rotina e devem ser, que é muito disso que você trouxe, sabe, Cida? Acho que cada instituição tem que encampar o que é a sua rotina. Nós precisamos promover o destino. Então, o que é de recurso da Secretaria de Turismo, o que é de recurso do Visit Iguaçu, eles já fizeram a agenda integrada de para que eventos o destino vai, onde a Secretaria vai colocar recurso, onde o Visit consegue colocar recurso. Isso foi apresentado e validado no Contour e beleza, nós vamos tocar essa agenda. Outros projetos prioritários, né, foram apresentados agora recentemente pela Itaipu no Codefoz, o mercado público, e foi apresentado o projeto Beira... Agora eu vou pedir desculpa que eu não lembro se foi apresentado como Beira Foz ou como Beira Rio. Eu estava lá e são tantos nomes e tantas vezes, né, Nélio, que a gente vai se perdendo. Então, não vou lembrar qual é o nome último do projeto, mas eles foram apresentados como alguns projetos balizadores para o turismo. Nós, né, quanto Conferência Municipal de Turismo, saímos com algumas demandas que são dos trabalhadores do turismo, né, dos pesquisadores de turismo, da própria universidade. Então, tem algumas ações ali que já estão nesse planejamento. Qual é a ideia nossa como gestão integrada? Tocar o que já está no radar
aguardar essas duas definições, sentar com essas, né, direções e ver qual é o planejamento e construir algo para pelo menos 2 anos a gente executar. Que é isso que você está falando. A gente tem que ser, às vezes, um pouco mais prático. Né? A nosso objetivo de resolver com a Polícia Federal é somente resolver este contrato atual que está defasado e como nós vamos, para todas as altas temporadas, reforçar a equipe de credenciamento. É só isso. Vai resolver todos os problemas da ponte? Não vai. Mas se a gente resolve isso e entra numa rotina, está perfeito. É o que a Cida falou. Todo ano tem alta temporada, todo ano a gente precisa aumentar a fiscalização. Se já está na rotina das forças, pronto, não é mais uma pauta para a gente discutir. Já é assim que a gente funciona. Então, às vezes, o cansativo é isso, né? Muda um, muda outro, a gente tem que trazer o mesmo discurso, tem que, né, explicar como funciona. Então, talvez fica aí também um alerta para nós, como cidade de Foz do Iguaçu, como cidadãos, como munícipes, de que a gente precisa cobrar mais de quem chega, para sempre quem chega nos ouvir primeiro. Primeiro ouça, entenda, depois proponha. Então, isso deve ser uma prática numa cidade como nossa, que é tão suscetível a interferências do governo federal e do próprio governo estadual. Chegou na cidade? Legal, bem-vindo. Nos ouça, nos entenda. Agora você proponha. Então, acho que mais ou menos essa linha aí, né? Perfeito. Até e resolver que nem para comer salame, por fatia, né? Isso. Corta uma fatia, come uma fatia e vai resolvendo. Agora, nós temos o vai e vem complicado nessa área do turismo, que é essa tal principal indústria e a principal fonte também de arrecadação em Foz do Iguaçu. O ano passado raparam todo o dinheiro da Secretaria de Turismo para colocar no transporte coletivo, né, que era aquela emenda. Para esse ano, no orçamento que tem, é mais ou menos o seguinte: o Secretaria de Turismo seja muito criativa, te vira aí sem grana. É difícil essas coisas andarem assim. O André, assim, enquanto espera um novo chefe lá na Secretaria de Turismo, desde outubro tá vago, né? Como secretário, está lá o Lourenço como interino. Quais são as atividades que, principalmente na tua diretoria, marketing, eventos, aliás, enquanto eventos, Foz do Iguaçu me parece que vai relativamente bem, né? Vai bem. Bom, o trabalho da secretaria, de modo geral, ele não para, né? A gente tem demandas correntes. Todas as diretorias, elas estão com as suas agendas, e eu posso falar mais diretamente da minha diretoria de marketing, né? A gente, desde do ano passado, já trabalhando no planejamento, tanto que nós apresentamos o nosso planejamento já na reunião do Contur, junto com o Visit, no ano passado, para esse ano, planejamento de eventos e de promoção. E toda a secretaria, ela está em função de atender o turismo da cidade, né? O alvará de eventos está funcionando, o atendimento ao turista está funcionando, pesquisa está funcionando, inclusive foi trazida a nossa necessidade de entender o perfil do visitante da cidade. A gente está começando a rodar uma pesquisa de demanda na cidade também. O administrativo está funcionando. Então, assim, nós estamos trabalhando, né, e atendendo a estratégia do município, né, continuando a estratégia do município, juntamente com todas as entidades, né, trabalhando junto com o Visit, com a Itaipu e assim por diante. No marketing, a gente está desenvolvendo uma nova campanha, vamos ter um olhar muito mais direcionado esse ano para o marketing digital, né? Vamos nos aproximar mais das ações culturais da cidade para promover a cidade como um todo. Então, a proposta é cada vez mais fortalecer a imagem da cidade como uma cidade turística, né? Para que a gente fortaleça os eventos e tudo mais. É aquela velha discussão, né? Com isso, a gente também está mais próximo da Fundação Cultural e de outras secretarias, né? E entre outras várias questões, né? O fortalecimento dos produtos, né? A gente está atendendo a empresários, né, que vêm investir na cidade, atendendo também demandas locais, como as questões dos bosques. A gente está junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Enquanto eles estão planejando a questão da preservação, nós estamos planejando a questão da sustentabilidade e como fazer isso, se incorporar à estrutura do município como atrativo turístico. Então, assim, tem várias coisas acontecendo, né? A Secretaria não para de pensar no melhor do turismo da cidade. Andressa, obrigado pela presença conosco aqui nessa sexta-feira.
Obrigada a vocês pelo convite, estamos sempre à disposição. O Yuri atrapalha muito o trabalho de vocês? Ou Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele dá trabalho, né? Bastante, mas atrapalha não. Yuri, obrigado pela presença também, representando o Contur aqui no Contraponto, em cima desses temas que foram abordados no dia de hoje. Obrigado, eu que agradeço. Acho que esse é um baita serviço que vocês prestam, onde a gente pode trazer alguns problemas, algumas soluções, debater, ouvir, e eu acho que isso é muito importante. A gente não tem problema nenhum de ouvir, tem reclamação, tem pedido, tem ideia. É impossível você acertar 100%, principalmente numa cidade com tantas etnias como a nossa, com tantas, né, singularidades como a nossa. Então, eu agradeço demais ao espaço. Com tudo aquilo que Foz tem, é difícil a coisa não dar certo aqui, né? Tem tanta coisa, parece que é só uma questão de alguns ajustes, né? De botar num trilho certo aí que a coisa vai. Parece que a água girando, só falta um vórtice ali para fazer, né, esse turbilhão aí acontecer. Perfeitamente. E assim estamos encerrando o Contraponto dessa sexta, também da semana, naturalmente. Para você, um ótimo final de semana, se Deus assim permitir.